Achei. Ok. Então, vamos começar aqui. Deixa eu ampliar aqui. E à medida que o pessoal for entrando, a gente vai aqui admitindo, embora não tenha, não precisa ser admitido, né? O pessoal já pode ir entrando. Angélica, muito boa noite, inenarrável noite. Diretamente, Angélica de Niterói, lá do outro lado da ponte. Bárbara, seja bem-vinda, Bárbara. Então é o seguinte, bom, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Camila Reis, sou uma terapeuta e a minha especialidade, a minha paixão é trabalhar com mulheres que em algum momento da vida se sentiram rejeitadas e abandonadas pelos seus pais, ok? Por que que eu escolhi essa fatia, né, do mercado para eu poder dedicar o meu trabalho? Porque eu não tive pai. E aí eu sei muito bem quais são as consequências, quais são as feridas emocionais causadas pelo fato de eu não ter o meu pai biológico ali do meu lado. Por muito tempo, isso trouxe muita dor para a minha vida, até que, em um determinado momento, eu ressignifiquei todas essas dores, todos esses traumas, e eu descobri que isso era o meu propósito, que através dessa dor eu podia transformar essa dor em amor e levar para o mundo essa oportunidade de, através da minha história, curar outras mulheres. E tem sido assim nesses últimos anos. Todos os dias eu acordo com meu coração quentinho, com esse desejo. Sim, hoje é sexta-feira, mas eu tive o desejo, conversei com a minha equipe e falei, vamos fazer um atendimento em grupo. E cá eu estou. Bom, hoje não é um dia de falar muito de mim, tá? Se você quiser me conhecer melhor, vai lá no meu Instagram, dá uma fuçada. Vai lá conhecer o meu site, que está no link na bio, lá no Instagram. Hoje realmente é um dia que eu me dedico, estou aqui para poder fazer esse atendimento em grupo, saber de você, Angélica, de você, Bárbara, quais são as necessidades emocionais de vocês hoje. Como que vai funcionar, tá? Bom, em uma terapia tradicional, a gente acaba escutando muito, né? E ali amparando o nosso paciente. O meu protocolo, ele é um pouco diferente. Eu costumo dizer que por muitos anos eu fiquei ali, ó, contando historinha de todos os meus sofrimentos, de todas as minhas dores. E aí, ora, eu tinha ali, né, um apoio, um tapinha nas costas, mas eu continuava ali contando uma historinha sobre a minha vida, sobre tudo que eu passei, as minhas dores, até que eu me conectei com estudos, informações, e comecei a estudar, participar em cursos, me formar, e eu aprendi que existia uma maneira de você ressignificar o que você passou. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Bom, eu escolhi o tema posicionamento porque quando a gente tem a ferida do abandono e da rejeição, da traição, da humilhação, as feridas da infância com a gente, uma das coisas mais difíceis é a gente se posicionar na vida. E se a gente não aprender a se posicionar na vida, a vida vai nos posicionar onde der e nós não vamos estar vivendo plenamente. Logo, se eu não estou vivendo, eu estou morrendo, ok? Deixa eu tirar aqui alguns barulhos que possam estar incomodando vocês. Não, 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 não.
Pronto, deixa eu tirar aqui algumas coisas que podem estar distraindo. Então, como é que vai funcionar hoje o nosso atendimento em grupo? Eu vou falar um pouco justamente para ensinar como que a gente ressignifica, como que a gente se posiciona. E aí a gente vai ter um tempo aqui, eu vou dar um intervalo, e aí depois eu vou ficar à disposição para responder dúvidas, atender mesmo, porque você pode estar passando hoje por uma crise emocional, e eu estou aqui para isso, para segurar na sua mão, para fazer esse atendimento, embora seja em grupo, personalizado. Tá bom, Bárbara? Tá bom, Angélica? Então, cá estou com o meu caderno, né, minhas anotações, e a gente vai começar a falar, se vocês quiserem, tá, fazer algumas anotações, eu acho muito válido. Eu costumo anotar tudo, ter os meus cadernos de estudo, onde eu crio conteúdo. Então, cá estou com as minhas anotações e vamos com tudo, gente. Vamos começar. Primeira coisa, baixa todas as barreiras. Baixa as barreiras, baixa as barreiras, baixa as barreiras, baixa as barreiras. Barreiras energéticas que a gente vai criando para se proteger. E quem acaba preso, quem são? Quem são as pessoas presas ali? Nós mesmos. Então, Bárbara, Angélica, que estão aqui comigo, esse atendimento em grupo já começou para vocês, tá? Nada é por acaso. A Angélica buscou, de alguma forma, a energia da Bárbara, a Bárbara da Angélica, e cá estamos. Então, quando a gente começa a falar de posicionamento, começa a olhar para esse tema, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que nós, mulheres, nós somos atrativas. Então, nós já temos a atração, é natural da mulher. Então, para que a gente possa se posicionar no mundo, tá, no planeta, nós temos que saber quem que nós somos. E aí, a primeira pergunta que eu quero que fique reverberando aqui é: quem sou eu? Você já parou para pensar? Você já fez essa pergunta? Quem sou eu? Já tirou um tempinho para poder pensar e analisar quem é você nesse mundão? Então, seja lá o que você acha que é você, a resposta que eu quero te dar é que você é filha do Criador. Você é filha do Criador, do céu, da terra, dos mares. Então, já começa a perceber a grandiosidade que tem nisso. Você é filha do Deus Todo-Poderoso. Não importa qual que é a sua crença, tá? Qual que é a sua religião, não importa. Mas o Deus que fez o mar, que fez o sol. De vez em quando eu falo assim, eu falo, meu Deus, como é poderoso. Todo dia o sol vem. Ah, hoje não tem sol. Tem sim. Só são nuvens ali tampando ali. Se você pegar um avião, você vai se deparar com ele ali. Então, fala para você, toca em você e diz: eu sou filha do Criador. Eu sou filha do Criador. E aí, o que começa a acontecer nesse momento? Você já começa a se posicionar em algum lugar diferente aí. Porque eu estou te dando a informação, se não é que você sabia ou se você não se achava, que você é filha do Criador. Bom, qual que é o seu lugar? Vamos falar de pai e mãe? Pai e mãe. Será que é confortável para você quando eu falo sobre pai e mãe? E por que que quando a gente olha para posicionamento, a gente tem que falar para pai e mãe? Temos que falar de pai e mãe. Por quê? Lembra que eu disse que a gente tem que saber quem somos? Então, metade da Camila, metade da Angélica, metade da Bárbara é papai
e a outra metade é mamãe. Então, só aí você já começa a colocar o pé no chão. E aí você pode falar para você, eu sou, eu tenho 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Quer eu goste ou não, do jeito, maneira, qualidades, aparência física do meu pai ou da minha mãe, eu sou metade do meu pai e eu sou metade da minha mãe. E é por isso que dá tanta confusão, porque quando nós somos criança, a gente pode ter ouvido, tá? A mamãe falar algo do papai ou o papai falar algo da mamãe, que não era positivo. E se falou do papai ou da mamãe, falou de mim, falou de você. E aí você começa a buscar o errado de você nessa história. Porque se a minha mãe falou algo do meu pai, eu sou o meu pai. E se meu pai ou alguém falou algo da minha mãe, eu sou a minha mãe, tá? Até aí, tudo bem, meninas? E aí, o que que acontece? A primeira frase que eu quero que você escreva aí é assim, ó. Me desculpa, papai. Me desculpa, mamãe. Eu vou decepcionar vocês. Para você se posicionar na vida, linda mulher, você vai ter que ter a coragem para decepcionar os seus pais. Em que sentido? No sentido que nem, nem tudo que a sua mãe e seu pai idealizou para você, para sua vida, é o que você escolhe, é o que você deseja, é o que você quer. E muitas de nós paramos aí nesse espaço. Lá nos nossos 17 anos, aonde o papai começa a dizer, olha, você vai ser advogada, ou a mamãe fala, não, ela vai ser médica. Então, a gente começa a ser o que papai e mamãe tá ali falando. E claro que o nosso pai e nossa mãe, eles estão ali falando, orientando para o nosso melhor. É muito amor envolvido. Nós vamos falar de posicionamento, nós vamos falar aqui de sistema, de família, de amor. Então, por sermos muito mais leais do que livres, temos a tendência de ouvir ali aquela sugestão, por assim dizer, ah, minha filha, faz aí odontologia, ok, você, dentista. Ou você vem de uma família onde todo mundo ali é advogado, qual que é a tendência? Você também ser uma advogada, né? E aí, o que que acontece? Nesse momento, você já tão nova, você já deixa de se posicionar. Sequer você aprende a se posicionar na infância. Quer ver uma coisa? Quando a gente é criança, e aí chega uma outra criança na nossa casa, a gente está ali brincando, né? Estamos ali com um brinquedo na mão, sei lá, vamos fingir que isso aqui é um brinquedo. Estou ali brincando com o meu brinquedo, nhanhanhã, lá, 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 nananã. E aí o raio da criança que está na minha casa, que é o meu brinquedo. Você sabe o que que a nossa mãe fala? Dá para ela, menina. Ela é visita. Quando a gente escuta, dá para ela, empresta, que ela é visita. Primeiro, o raio da criança, ela não queria o brinquedo, ela só queria porque estava na minha mão, na sua mão. Porque tinha um monte de brinquedo ali espalhado. Agora, quando a gente escuta, tá, dá para ela, é como se a gente. O nosso subconsciente ele entende mais ou menos assim. Da sua vez, primeiro é o outro, depois você. Brinca, usa aqui na vida o que o outro não quer, o que sobrou para você. É mais ou menos assim. Bom, nossos pais, eles não sabiam disso. Eu também não sabia disso. Eu fiz muito o Guilherme dar o brinquedo, o Gustavo dar o brinquedo, até que com a Maria Eduarda, depois das informações,
dos acessos, dos estudos, hoje eu falo assim, olha, ela vai brincar. Quando ela não quiser mais brincar, você pode brincar com esse brinquedo. Enquanto isso, você pode escolher outro. Então, é uma maneira que a Maria Eduarda se sente segura, se sente ali amparada para se posicionar. Por quê? Para a gente se posicionar na vida, se requer coragem, porque dá medo. É muito mais fácil a gente ceder, até porque a gente percebe energeticamente o coletivo. Então, se todo mundo cede, se ninguém se posiciona, se 98% da população não se posiciona, por que eu vou me posicionar? Eu vou ser a estranha, a diferente? Não, 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 não. Deixa quieto isso. Vai dar trabalho, deixa quieto, tá? Então, bom, olha quanto que a gente já avançou, né? A gente já começou a entender que nós somos filha do Criador, que criou o céu, a terra, os mares. Então, olha a grandiosidade disso. Então, a gente meio que já saiu de um espaço de... Gente, olha só, vamos falar sem protocolo, tá? Abertamente. Então, a gente já saiu de um espaço de inferioridade, um espaço de achar que você é menor. E aí, o outro passo, você olhar para os seus pais, olhar para sua mãe. Se você quiser, você pode usar um post-it desse aqui e escrever pai e mãe, coloca na sua frente, papai do lado direito, mamãe do lado esquerdo, olha para eles, como se você estivesse olhando para eles, olha para esse papel e fala, me desculpa, papai e mamãe, por eu decepcionar vocês, mas eu vou aprontar, eu vou tocar o terror nessa terra, eu vou deixar aqui o meu propósito, o meu legado, eu vou falar da minha dor para ser contribuição na vida de outros. E eu vou te falar, tá? Não é fácil. Porque quando a gente fala da nossa dor, por exemplo, a gente pode expor ali a história dos nossos pais também. Então é natural que eles não queiram, que eles não se sintam confortáveis. Só que o que eu tenho para dizer para você é que existe uma forma de você expor a sua dor não acusando, não ferindo, não julgando, mas sim ressignificando. E logo servindo de atalho para quem está naquela vivência ali, naquela dor que você já viveu, ou que você no momento está vivendo, e você, se ainda não ressignificou, vai ressignificar, para que a sua história transborde nesse planeta, como cura, ok? Bom, então, qual que é o seu servir? Qual é o seu servir nesse mundo, nesse planeta? Todos nós temos um lugar no planeta. A gente não precisa ter medo de concorrência. Ah, mas eu faço a mesma coisa que a minha amiga. Olha só, eu vou perder porque ela mora num lugar mais privilegiado, ela se associa com... Não, não existe isso. Todos nós temos um lugar exclusivo no planeta, tá? Pode ter milhares de pessoas falando de abandono e rejeição. Quem vai se conectar comigo? Pessoas que escolheram a minha energia, que de alguma forma eu limpo em mim e eu limpo em você, eu limpo em você as memórias que a gente compartilha. Porque é isso que acontece, tá? Nós compartilhamos memórias iguais e a gente acaba se conectando. O universo sabe, ele é inteligente. O universo é a inteligência artificial de Deus. Quando você encontra alguém, você fala, nossa, tive uma conversa tão agradável, foi uma conversa de cura. Não foi por acaso. Foi porque energeticamente o universo conectou vocês. Porque sabia que a sua dor,
a sua experiência ia curar aquela pessoa ou aquela pessoa ia curar você, tá? Então, quer ver uma coisa sobre posicionamento que a gente às vezes faz a maior confusão? A mulherada aí que tem filho. É não saber se posicionar quanto a ser mãe, tá? Então, a gente às vezes é uma mãe tão legal, tão boa. Eu, então, me considero muito nova, muito jovem. Estou aqui nos meus 40, mas eu tenho uma mentalidade muito jovem. Porém, eu sou a mãe. Porém, eu tenho que dar, eu tenho que prover. Eu tenho que ter a consciência que os meus filhos não têm condições de me dar, de prover, de me ajudar, de me proteger, de resolver as tretas da minha vida. Os meus filhos não têm condições disso, tá? Então, eu estou falando aqui da parte boa. Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui do Instagram. Eu estou falando aqui da parte boa, mas eu quero também trazer à tona a energia de o quanto que você não se posiciona na sua casa perante os seus filhos. O quanto você não se posiciona, e não se posicionar também é quando você se anula, tanto por conta dos seus filhos. Bom, isso é papo para um outro momento, mas pega aí, tá? Essa questão aí. Bom, todos os níveis que eu alcanço, eu abro mão, eu abro uma porta para os outros passarem. Então, todos os níveis que eu vou alcançando, evoluindo, é como se eu abrisse uma porta para todos os meus descendentes passarem e se libertarem daquele padrão repetitivo ali da minha família. Então, se na minha família tinha mulheres que não se posicionavam, não se valorizavam, aceitava abuso, traição, aceitava ali o que mais? Maus tratos, desamor, teve o fluxo do amor cortado, e eu me posiciono, olha o poder disso, olha que divino. É como se eu abrisse portas para que toda a minha descendência passasse pela aquele setor da vida com facilidade, não tivesse ali dificuldade. É mais ou menos assim, a gente quando olha para uma família, a gente vê que aquela família ali não tem problema financeiro. Alguém, alguém na ancestralidade ali abriu a porta para destravar a questão financeira da família. Alguém ali começou a empreender, se tornou empresário, mostrou para as pessoas daquela família que é possível. Então, se você é uma mulher que destravou financeiramente na sua família, se posicionou no mercado de trabalho, tenha certeza que você vai deixar um legado de mostrar para todas as meninas, todas as mulheres que vierem, que é possível empreender, ter seu negócio, ter sua empresa e ser bem-sucedida, ok? Bom, a gente também tem os nossos lugares na sociedade. Como é que você se posiciona na sua rua, no bairro que você mora? Como é que você se posiciona na escola dos seus filhos? Gente, ó, eu não vou mentir não, tá? Eu tô meio que me escondendo assim para não ser mais mãe representante. Porque a gente tem que ter ali uma responsabilidade, né? Uma voz ativa. Então, o que que eu quero dizer? Em algum momento da minha vida eu percebi que eu poderia ser contribuição e a minha postura fez com que as pessoas vissem em mim o quê? Ah, a Camila pode ser uma mãe representante. Não foi a Camila que quis ser. Não foi eu, nunca quis ser mãe representante. Eu sempre fui nas reuniões, sempre fiquei ali caladinha, quietinha no meu canto, mas talvez, né, a minha postura, de alguma maneira, fez com que um dia lá a tia Deise lá falasse, ó, Camila, eu quero você como mãe representante. E aí todo mundo, isso aí, votou e cá estou como uma mãe representante. Todo mundo só um exemplo na sociedade,
tá bom? Então, bom, o que que acontece quando a gente não está feliz e não se sente posicionada na vida? Se hoje você não está feliz, se hoje você não está se sentindo confortável, sabe? Quando você senta num lugar gostoso, bom, aqui é meu lugar, da casa, por exemplo. Quem não tem aí, gente, o lado preferido no sofá, o lado na cama? Não, aqui é meu lugar. Então, se você não está se sentindo assim, provavelmente você saiu do seu lugar na sua sistêmica familiar, no seu sistema familiar. E como é que a gente faz isso? Primeiro, quando a gente julga os nossos pais. Ah, minha mãe, ela não fez assim, ela deveria ter feito assado. Eu não concordo com a vida que ela leva, eu não concordo, gente. Eu estou falando isso entrando na minha vulnerabilidade, tá? Por quantos anos eu passei olhando, julgando os meus pais? Meu pai não me assumiu, não me quis, abandonou a minha mãe. Quando eu passei a olhar para minha mãe e para o meu pai com gratidão, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu fui para um espaço de prosperar, um espaço de terminar o que eu começo, o que eu começava. Eu nunca conseguia terminar algo que eu começava. Eu ia lá, me posicionava, de repente, posicionava, de repente. E quando eu comecei a olhar para os meus pais com esse olhar de gratidão, tudo começou a mudar. Então, quando a gente começa a julgar, quando a gente começa a sentir pena, quando a gente começa a ser os pais dos nossos pais, fala, não, pai, mãe, você tem que fazer assim. A gente sai do nosso lugar na sistêmica. E aí a vida, quando eu critico, quando eu julgo meu pai e minha mãe, eu estou falando não para a vida, porque a vida veio através deles. Então, a vida, ela coloca você no seu lugar, ela te puxa para você ter ali a sua visão de olhar para o seu pai, para sua mãe, como maior. Olhar como maior, se colocar no seu lugar de filha. Todos nós temos ali direitos e responsabilidade, a lei do equilíbrio. Então, como filha, qual é o seu direito? Como filha, quais são os seus deveres? Quais são as suas responsabilidades? E quais que não são? E aí o meu conselho é: sai correndo desse lugar, caso você esteja aí no lugar de ser maior, de criticar, de julgar, de querer que o seu pai e sua mãe façam daquele outro jeito. Tá, e se esse não for o caso com os meus pais? Pode estar sendo com o seu marido, com o seu companheiro. Achar que você tem que falar para ele o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Às vezes aqui em casa acontece assim. Eu peço para o Wallace fazer alguma coisa, e aí na minha mente, aquela coisa ali que eu pedia vai ser feita assim, 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 assim. E aí, quando eu olho ele fazendo diferente, eu respiro fundo e eu falo, Camila, sai do controle. Todo mundo sabe fazer arroz, mas cada um vai fazer o arroz do seu jeito. Faz sentido? E aí, quando você não se conhece, quando você está fora do seu lugar, na sua família, no seu sistema familiar, não tem como você se posicionar. E aí, o que que acontece? A vida começa a fazer isso. A vida começa a posicionar você. Quando você vai lá cuidar do seu pai e da sua mãe, por exemplo, ou do seu marido, você deixa de cuidar de você. E olha o quanto que você deixa de se posicionar. Peraí,
As atitudes do meu esposo, da minha mãe, do meu pai, eles têm que saber o que, que eles fazem, o que, que eles querem para a vida. Peraí, deixa eu fazer uma autoanálise aqui, como eu estou como filha, como eu estou como mulher, como eu estou como mãe, como eu estou com amiga, como eu estou com as minhas clientes, com as minhas pacientes, como que eu estou na sociedade, como que eu estou na vida. E uma coisa muito interessante é que tem muito a ver com o nosso também tom de voz. Quando a gente está no espaço de vítima, a gente está naquela conversa, mas nada dá certo para mim, olha, eu tentei isso, eu nananã, até a sua voz muda. Agora, quando você está ali no exercício diário do autoconhecimento, de praticar a gratidão, quem sofre com a ferida da rejeição e do abandono, pesquisas mostram que a dor da ferida, do abandono e da rejeição é a mesma dor de uma água quente, fervendo de café, caindo sobre nós. Foi feita uma pesquisa, é a mesma dor, tá? De quando é derramada uma água quente de café. Eu falo isso aí no meu perfil, tem uma publicação, um post, que eu falo sobre isso. Cientificamente comprovado. Então, a sua dor existe? A sua dor é real? É. Mas hoje eu estou aqui para poder ser a contribuição para você se posicionar no seu lugar, no seu sistema, na sua vida. Eu sei que inconscientemente a gente vai seguindo ali padrões da nossa família. Mas isso até que a gente não saiba. Isso até que a gente não tenha consciência. Quando a gente tem consciência, quando a gente sabe, a gente tem a oportunidade de mudar, tá? Então, como é que a sua família se sente confortável? Quando eu faço essa pergunta, como a minha família se sente confortável? Os meus pais, meus avós, vem para mim trabalhando. Então, o que que tem na minha família? Tem muita escassez, falta, pobreza, relacionamentos, por assim dizer, fracassados. E aí, quando eu escolho me posicionar dentro da minha história para ressignificar e não repetir esses padrões, você acha que vai ser fácil? Eu não costumo dizer nem fácil nem difícil, né? Eu costumo falar que, claro que vai ser desafiador, mas o quanto que você está comprometida, o quanto que você está comprometida para se posicionar e mudar essa história. Lembra que quando eu me posiciono, eu abro uma porta larga para todos os meus descendentes passar com facilidade? Eu anotei aqui o que que é decidir. O que que é para você decidir? Comenta aí. Daqui a 3 minutos eu vou dar um intervalo de 5 minutos e a gente volta. E aí eu quero ouvir vocês, tá bom? Ah, e eu quero falar o seguinte, que esse nosso atendimento com o tema posicionamento, nós vamos fazer em algumas semanas, tá? A gente vai dar continuidade, essa aula vai ficar gravada aqui, e a gente vai dar continuidade, porque Camila Reis, menina do céu, Camila Reis anotou mais de 10 páginas aqui, eu quero entregar, eu escolho entregar tudo para você. Então, sabe o que é decidir? É escolher o que você não quer. Isso é decidir. Decidir é escolher o que você não quer, tá? Quando eu penso na minha família, na falta, na escassez, eu me lembro que a minha avó, ela viveu, até anotei aqui um nome para não esquecer, ela viveu no Cruzeiro, na época da infração. Então, isso foi um trauma emocional na minha família. Então, a minha avó, ela pensava em comprar, comprar, comprar para não faltar. E por que que eu estou comentando isso?
Porque como eu e meu esposo, a gente sempre trabalhou por conta própria, muitas vezes isso era um dilema na nossa casa, que eu achava que a gente tinha que comprar, encher o armário. Mas o nosso dinheiro não é por mês. A gente praticamente faz dinheiro todo dia. Então, a forma de viver é um pouco diferente da forma que a minha avó vivia. E aí eu parei para pensar um pouco nisso, né? Que a minha avó, ela pensava em gastar todo o dinheiro comprando comida para que não faltasse. Então, isso mudou, isso passou. O que que eu penso agora? Eu aceito essa história com muito amor, com muito carinho. Eu reverencio ela e eu escolho fazer um pouco diferente. Ok? Tá fazendo sentido aí para vocês? Na nossa volta, eu quero ouvir um pouquinho vocês e, se der tempo, nós vamos falar como que a gente vai mudar esse padrão, para que a gente possa se posicionar. Percebeu que, antes de se posicionar, a gente tem que se limpar? A gente tem que trazer a consciência para a gente poder ir se limpando? Limpar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, para a gente poder trazer uma nova programação? A gente não tem como, com a cabeça cheia de pensamentos, sentimentos, emoções, coração, a gente colocar novas ideias. Então, a gente limpa para ressignificar. Bom, 21h14. Deixa eu parar aqui